Eu falei para vocês, bonitinhos, sobre o lado troiano. Hoje eu vou começar a falar para vocês sobre o lado grego. Atenção! Era o Enéas o mais rápido guerreiro? De todos os guerreiros, o mais ágil era o Enéas. Sim. Atenção, quando eu coloco o lado grego, não significa que os troianos não eram gregos, certo? Imagina que aconteça uma guerra, uma revolução, uma batalha entre, foi o caso, teoricamente, de 1932, São Paulo contra o resto do Brasil. Aí eu colocaria na lousa, São Paulo versus Brasil. Significa que São Paulo não é Brasil? Não. Acre não conta. Muito bem. Mas só de brincadeira. Então, atenção. Lado grego significa que são os gregos que não são os troianos. Tudo bem? Sim. Muito bem. Manda. Vamos lá. A guerra de Troia pode até ter acontecido, e a maior parte dos historiadores tem quase certeza que a guerra de Troia aconteceu. Só que o jeito que a gente conhece essa guerra, com certeza é mitológico. A guerra com certeza não aconteceu porque raptaram Helena. A guerra não aconteceu com participação de deuses. A guerra não aconteceu com esses soldados como Aquiles, que era invencível. Certo? Então, o que a gente conhece dessa guerra é completamente mitológico. Certo? Por exemplo, você já viu... vou pegar, já que a gente está vendo de Grécia, você assistiu 300, o filme? Você não viu 300? Era muito chato esse filme, eu achei. Achei chatíssimo. Muito bem. Fofos. Vamos dizer que, sei lá, acontece uma guerra nuclear, acontece sei lá o quê, e tudo que a gente tem sobre a Grécia Antiga se perde. E a única coisa que sobra sobre a Batalha das Termópilas é o filme 300. Nossa! A única coisa que sobrou foi o filme 300. Significa o quê? Que não dá para conhecer nada sobre a batalha? Não. Dá para conhecer, não dá? Só que cheio de invenções, certo? Aqui é a mesma coisa. A guerra de Troia deve ter acontecido? Deve. Só que tudo que sobrou da guerra de Troia, que a gente tem bastante detalhes, é o mito. Então a gente não tem o relato perfeitinho de como foi a guerra, a gente só tem o mito. Então por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês. Eu estou dando detalhes do mito para a gente analisar o mito. Ok? Fez sentido agora? O principal mito é só por causa desse negócio de Deus, mas a luta em si, contra Troia, contra a Grécia Antiga, existia? Provavelmente sim. Não dá pra ter certeza. É que você tem que entender, como historiador, a ideia geral é você duvidar de tudo, certo? Eu tenho certeza absoluta que teve um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva que governou o Brasil. Mas vamos dizer que daqui a 10 anos um historiador descubra que na verdade ele era um robô mandado pelos Estados Unidos e que na verdade faltava um dedo porque era o lugar onde fazia o plug do computador. Então assim, eu tenho certeza até agora que o Lula é um ser humano, mas se daqui a 10 anos um historiador provar que não era, eu vou falar, puxa vida. Então esse é meu ponto. É bem provável
há umas 90% de chance da Guerra de Troia ter acontecido. Não como o mito conta, mas da Guerra de Troia ter acontecido. Ok? É a mesma coisa com os livros do Ésquilo. É a mesma coisa dos livros do Ésquilo, isso. Ok? Pergunte. As pessoas que veem no filme 300, elas não têm o bom senso de saber que não existia um cara de metros de altura e todo de ouro. Você acha que as pessoas vão ter bom senso? Você não tem a menor noção sobre pessoas. Elas não têm o menor bom senso. Ah! Vai dizer que você não acreditava no Você vai dizer que os historiadores têm bom senso, você não tem a menor noção sobre historiadores. Falando pra ele curar as pessoas. Muito bem. Tem pessoas as mais malucas do mundo, com as crenças mais estranhas do universo. E eu não posso dizer nada, as pessoas são assim. Professor, Troia ficaria onde na Grécia atual? Muito bem. Na Grécia atual, Troia ficaria no extremo leste, certo? Só que grande parte dos historiadores que falam sobre a Guerra de Troia acreditam que Troia, se existiu, como a gente fala, ficava onde hoje é a Turquia, certo? Não tem uma ilha definida? Não, era interno, no continente, certo? Professor, a gente vai estudar alguma coisa sobre a Turquia? Sobre a Turquia, quase nada. Vai ter alguma coisa? A gente vai acabar esbarrando nela durante o curso de História, mas não vai ser um foco principal. Ok? Professor, rapidinho, assim, às vezes a gente estuda alguma coisa na história, por exemplo, de civilizações que foram muito importantes, muito grandes, muito ricas na Idade Antiga e tal. Por exemplo, a África que tinha... A Etiópia. Então, assim, a Grécia também, ela tinha muito dinheiro, muito poder na Antiguidade e, por exemplo, ela tinha ouro. A Grécia. Tinha ouro. E agora a gente vê que a Grécia está falindo. Parte disso é porque todas as riquezas já foram exploradas também e vendidas e tal, ou é consequência de... Não, porque... porque ela tá falida por uma coisa que não existe, João. Por causa de coisas que... e, na verdade, são problemas Não são palpáveis. econômicos que acontecem Não são palpáveis, no são país. papéis, não? Se fosse por excesso de exploração do território, a França, a Inglaterra já estariam falidas há séculos. Então não é por exploração do território, é por problemas econômicos de governos e tudo mais. Tem um velho, o que seria hoje cientista político francês, que reclamava o absurdo que era, no século XIX, o absurdo que era a Inglaterra ser um país tão forte. Porque dizia ele, como é que aquela porcaria daquela ilha, pequena, e que só tem pedra naquela merda, conseguir ser forte? Então, ela não era forte porque podia extrair recursos naturais de lá. Podia, mas isso é outra coisa. Mas ela era forte por motivos econômicos, porque fez boas alianças comerciais, porque tinha uma boa marinha. Então, tem vários motivos para um país ser forte. Senão não a gente só tava você rico. pode extrair do próprio território. Senão a gente tava rico, não sei. Senão o Brasil seria mais rico ainda. Certo? Muito bem. Gente, a gente assiste o PIB, meu amor. De fofos. 200. Apesar da gente viver com desigualdade, o Brasil, queira ou não, está entre as 10 maiores economias do mundo. Exatamente. Tá tudo na minha mão. Não, eu sei que é a sexta. Eu sei que é a sexta, mas o ponto é, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo, a gente não é um país pobre, o que a gente é um país desorganizado. Certo? E com muita desigualdade. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos para o lado grego. Vamos para o lado grego. Muito bem. Do mesmo jeito que eu comecei ao falar do lado troiano com o Príamo, eu começo a falar do lado grego com o Nestor. Eu comecei a falar do lado grego com o Nestor. O Nestor
de todos os gregos, era o mais velho. Por ser o mais velho... Mais sábio. Ó, vocês já conhecem a ideia. Então ele era o mais sábio. Ele era o respeitado. Quando ia se tomar uma decisão na guerra, a opinião do Nestor era uma opinião extremamente válida. Tudo bem? Muito bem. Mais do que isso, não sei se vocês já perceberam isso lendo os 7 contra Tebas. Me conta.